A gente vai aprender hoje sobre o medo. Vamos entender quando o medo extrapola e torna-se patológico, incontrolável. Entender como devemos agir, quais atitudes tomar para controlar as situações extremas de medo e que de repente nos colocam numa situação desfavorável e que vá de desencontro à nossa saúde. Aliás, o medo em excesso pode provocar doença. Para isso, eu converso via Skype com o médico psiquiatra, neurocientista e pesquisador no estudo da inteligência humana. Ele é desenvolvedor do Instituto Programa de Alto Rendimento Cognitivo, Centro de Referência da Inteligência Humana e escritor dos livros Há uma Luz no Início do Túnel e A Fórmula Desenvolvendo Cérebros Extraordinários, Dr. Pablo Vinícius. Boa tarde, como vai, doutor? Tudo bem? Boa tarde, Cláudia. Novamente um prazer estar aqui falando contigo, falando com seu público. Sempre muito bom, sempre muito carinhosos comigo. E muito obrigado de novo de estar aqui com vocês. É uma alegria nossa também. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e disponibilidade. A gente hoje escolheu esse tema, medo, né, para pensar sobre ele, para refletir e, mais do que tudo, aprender contigo sobre quando o medo vira patológico e os riscos que ele pode trazer se for extrapolado para a nossa saúde. Vamos lá? Exatamente, Cláudia. A primeira coisa que e eu falo muito para as pessoas em relação a medo, e hoje a gente vive uma pandemia de medo, eu acho que a pandemia do vírus trouxe uma pandemia de medos. Medo do amanhã, medo se eu vou continuar com o meu emprego ou não, medo se eu vou pegar o vírus, medo se meu pai, que é idoso, vai pegar o vírus. Então, são medos reais que nós estamos vivendo. Então, a pandemia do medo, com certeza, ela é muito maior do que a pandemia do próprio vírus. E nós, da saúde mental, e eu como psiquiatra, me preocupo muito de vir por aí uma pandemia do pânico. Porque nós vamos ver aqui que o pânico nada mais é do que uma exacerbação de vários medos. Então, para uma pessoa ter pânico, é porque, na verdade, antes disso, ela já desenvolveu várias inseguranças, vários medos, e aquilo evoluiu de uma tal forma que se tornou patológico. Então, eu poderia dizer que há uma progressão dos sentimentos, dos afetos. Há uma insegurança, todos nós temos nossas inseguranças. A insegurança gera ansiedade. E a conjugação verbal seria assim, da insegurança. Será que eu vou? Então alguém te chama para uma fazenda e aí você se questiona. Será que eu vou? Você só está inseguro. Pode ter uma cobra, pode ter um bicho. Isso gera uma certa ansiedade até você decidir. Porém, se você tem medo, você fala assim, acho que não vou. Já é uma convicção maior. Não vou porque tenho medo de cobra. Já gera um receio. E o pânico é quando você simplesmente imagina a cobra no local e já começa a ter sintomas físicos. O pânico leva você a evitar situações. Então, a insegurança gera ansiedade, o medo normal gera o receio e o pânico gera a evitação. Você não faz nada porque você está com pânico. Você está paralisado. O que eu percebo, doutor, eu não sei se eu estou correta, é que a gente, em algumas situações, experimenta esses três tipos de sentimento, né? O medo, o pânico, você disse o outro, o receio, se eu não me engano? A insegurança. A insegurança, né? Agora, quando isso tudo está ligado ao estresse e à ansiedade, que é o que a gente está vivendo agora, nesse momento de pandemia, parece que fica mais exacerbado. Eu estou certa? Perfeito. Porque, na verdade, todos esses fenômenos, eles podem ser considerados normais, quando no lugar certo e na intensidade certa. Então, a gente ter medo, isso foi fundamental, inclusive, para nós seres humanos chegarmos até aqui. Fez os nossos ancestrais fugirem do leão, se virarem na selva, fugirem das pragas. Então, o medo, ele é uma reação absolutamente normal no ser humano. Então, na verdade, nós temos uma área no cérebro, um circuito, que todas as vezes que a gente está no iminente perigo, ele dispara. Ele dispara para nos preparar para aquele perigo, se eu vou enfrentar ou se eu vou fugir.
Resolvido o perigo, eu relaxo, aquele circuito para de funcionar. O que acontece com a sociedade contemporânea, com o homem moderno? Nós estamos vivendo em constante e iminentes perigos há 24 horas. O nosso circuito está ativado 24 horas. É isso que está causando um adoecimento nas pessoas. Os transtornos de ansiedade, os transtornos de sono, as crises de pânico, porque não relaxamos mais. Há perigo por todas as partes, perigo no outro, perigo na rua, perigo em casa, perigo no meu relacionamento, perigo com meu filho na escola, perigo se vou ter dinheiro, perigo se vou continuar com o meu trabalho. Olha só, Cláudia, quantos estímulos, entre aspas, perigosos nós estamos submetidos. O nosso cérebro não para. Eu fico ligado o tempo inteiro e isso é adoecedor. Com certeza. Agora, tem alguma forma da gente fazer uma prevenção em relação a tudo isso? Porque a gente não consegue mudar essas circunstâncias, né? Todas essas situações que nos colocam em risco. E para a gente não adoecer, o que a gente pode fazer? E eu costumo dizer que o grande remédio aqui é a racionalidade. Por isso que eu sou fã da terapia, dos psicólogos, das psicoterapias. Porque quando você não é racional, você vive como se fosse uma montanha-russa. O carrinho sobe, ele desce e o seu afeto e as suas emoções já não pertencem mais a ti. Pertencem às fantasias e às imaginações da sua cabeça. Quando você resgata a razão, você passa a ser mais estratégico na sua vida. Você está com um problema na sua vida? Vamos resolver? Passo a passo. Se você não utilizar a razão, se você não determinar estrategicamente como você quer viver as coisas na sua vida, a sua mente vai ser um novelo de lã. E isso gera muita angústia, porque você não sabe nem como começar. Já viu aquelas pessoas que parece que funcionam por caixinhas? Problema com o filho, ela abre. Pá, 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 pá. Problema com o marido, ela abre. Pá, 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 pá. Ela está utilizando a razão. Então, sermos racionais é o melhor remédio para manter a emoção sob controle. Planejamento. Como eu vou enfrentar o meu problema? Eu vou fazer isso para depois aquilo, para chegar ali, para chegar acolá. Assim eu resolvo o meu problema. Se você não faz isso, você vai ser dominado pelas angústias, pelo medo e aí vai vir um pânico. E aí você está paralisada. Olha que interessante, muito bom a gente pensar nessas caixinhas, porque hoje eu sei que tem muita gente misturando tudo, né? Até falei um pouquinho hoje no começo do programa. E aí a gente mistura mesmo o medo do desemprego, o medo da situação econômica do país, o medo de pegar uma doença, então tá tudo junto ali, fora todas as circunstâncias que a gente já vem trazendo, que fazem parte do mundo moderno. Mas separar eu achei fantástico. E aí eu pensei, isso significa inteligência emocional? Que enquanto você falava eu fiquei pensando, refletindo que deveria ser chamado de inteligência racional, né? Porque a gente precisa ser inteligente pela razão, é isso? É uma crítica que eu faço hoje com a supervalorização da inteligência emocional e uma meio que desvalorização da inteligência racional, do famoso QI antigo, né? Então, na verdade, tem que ter um balanço entre essas duas coisas. Eu preciso ter minhas emoções muito saudáveis, mas eu preciso também ter a minha razão muito bem desenvolvida. É ela que vai ditar as suas emoções, é ela que vai ditar o seu comportamento. E, infelizmente, ao longo desses últimos anos, nós abandonamos um pouco a inteligência racional. E eu não tenho dúvida que esse é o grande segredo de uma vida bem-sucedida emocionalmente, comportamentalmente, e do ponto de vista intelectual e cognitivo. Porque a razão é o melhor remédio para as imaginações, para as fantasias, para o sofrimento causado por isso. E como você disse no início do programa, eu acho que com a sua introdução poderia até ir embora, você falou tudo. O futuro a gente não vive ele, o passado muito menos. Você tem um tempo que se chama agora. O presente, é esse que você tem. E a razão tem que ser exercida hoje. O que você vai fazer da sua vida? Como é que você vai resolver o seu problema? Racionalmente pensando, passo a passo, estrategicamente. Saiba onde você quer chegar. Comece a traçar esse rumo, comece a percorrer esse caminho. Você vai chegar lá. Perfeito. Doutor Pablo Vinícius, eu queria te pedir 2 minutinhos para organizar as perguntas que já estão chegando aqui via WhatsApp. E aí depois eu quero passar as perguntas para que você possa responder. Combinado assim?
Joia. E eu vou deixar uma pergunta no ar. O doutor Pablo Vinícius está me escutando com certeza. Eu quero ver se dá pra gente sair da situação emoção, porque às vezes a gente só tá na emoção e não consegue ficar racional. Se existe alguma fórmula para isso, alguma forma de desenvolver mais essa racionalidade, tá bom? Agora vamos voltar aqui com o doutor Pablo Vinícius, com as perguntas que a turma já enviou, e aí eu fico muito feliz de poder ouvir de você a resposta. Mas eu deixei uma no ar, né? Porque por mais que a gente saiba que a gente precisa pensar no hoje, que não adianta ficar olhando para o ontem, nem ficar muito preocupado com o amanhã, às vezes a gente não consegue sair desse emocional para pensar racionalmente no que a gente pode fazer hoje. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para sair dessa bagunça de emoção e entrar num setor razão? A primeira coisa que eu falo para as pessoas quando estão praticamente imersas nessas emoções é elas saber o que é o fenômeno. Então é muito comum as pessoas submetidas a esse estado emocional, praticamente em crises de pânico, achar que vão morrer, achar que vão ficar loucas. Elas ficam angustiadas querendo ir ao hospital achando que está tendo um ataque cardíaco. Então elas começam a ter uma série de sintomas físicos. Isso faz com que elas tenham outros pensamentos cada vez mais catastróficos. Então o dia vira praticamente uma catástrofe na cabeça dessas pessoas. Então a primeira coisa que eu falo para as pessoas é: olha, o que você está sentindo é apenas uma crise de ansiedade. Não vai te matar, não vai te enlouquecer, não vai fazer você perder seu juízo, não vai provocar nenhuma catástrofe na sua vida. O que eu quero com isso? Eu quero desenvolver uma parte saudável na mente das pessoas que combata a parte doentia. Porque se não for assim, Cláudia, o único jeito é remédio. Para a pessoa tomar um remédio na hora da crise. Mas aí ela vai ficar escrava de um medicamento para lidar com as suas emoções. Então a melhor forma é a mente combatendo a mente doentia. Então, aos poucos, nós temos que fortalecer o lugar da mente saudável nas pessoas. Como é que a gente faz isso? Quando você começar a ter um sintoma desse, achando que você vai morrer, imediatamente você fala assim: o doutor Pablo me falou que isso não me mata, isso não vai me enlouquecer, e mais, ele me ensinou que isso vai passar. É só eu respirar fundo, controlar essa minha respiração que vai passar. Passou. Sabe o que acontece? A partir do primeiro momento que essa pessoa vive isso, ela se torna tão segura, ela aprende que pode controlar, ninguém mais segura ela. Aí ela começa a desenvolver uma capacidade racional que ela consegue domar as emoções. Pode ter problemas graves, pode ter uma dificuldade imensa, mas ela se sente no controle, porque ela começou a desenvolver esses pensamentos saudáveis. Então não se deixe levar, não se deixe dominar pelo lado patológico, doentio da nossa mente. Todos nós temos, você não é a única. As pessoas que vivem bem são aquelas pessoas que conseguem controlar essa partinha da nossa cabeça. Muito bem, muito obrigada pela resposta. A próxima pergunta vai na tela, a gente vai acompanhar agora. Vamos lá. Boa tarde, gostaria de saber o que fazer para perder o medo de dirigir. Obrigada. Esse é um medo frequente, Pablo. Muito. Então você vê, esse medo já está quase virando um pânico de dirigir, na medida em que está impossibilitando ela ir lá de dirigir. Uma coisa é, eu não gosto muito de dirigir, mas vou lá e dirijo quando for preciso. Outra coisa é quando aquilo me afasta do objeto em si. Então ela realmente já tem um medo patológico, um quadro fóbico de dirigir. Meu anjo, a melhor forma de você fazer isso, às vezes você vai precisar sim de um tratamento psiquiátrico, de uma medicação para controlar a sua ansiedade, ao ato de dirigir, mas, sobretudo, é um tratamento psicoterápico. Existe uma corrente das terapias que trabalham as fobias. O psicólogo vai saber conduzir você um passo a passo para você perder esse medo do dirigir. Não é da noite para o dia. Não adianta eu falar aqui para você, seja forte, acorde amanhã, bote na sua cabeça que você não tem medo, entra no carro e dirija. Não é assim, não faça isso. Não são assim que funciona as fobias na nossa cabeça. Você precisa de um passo a passo, vencendo a cada dia um pedacinho para você se livrar disso. Mas é possível.
Muito bem. Próxima pergunta, vamos acompanhar então na tela. Muitas amigas estão com medo de sair de casa, tá escrito cada, né? Casa, por causa do vírus. Quando saber o ponto desse pânico ser tratado com remédio? Ela quer saber até que ponto, né? Dá para segurar isso? Ou quando tem que entrar com medicamento? Quando o medo, ele vira irracional. Por isso a questão da razão aqui é importante. Eu vou dar um exemplo. Ter medo de sair de casa e pegar o coronavírus, normal. Todos nós temos que ter. Inclusive, esse medo é protetor. Inclusive, esse medo está protegendo a nossa espécie. Então, ele é fisiológico. Agora, você precisa sair de casa para ir no mercado, ir à farmácia e comprar alguma coisa extremamente necessária. Você não consegue pedir, você não consegue dar um jeito. É só você que precisa resolver aquilo. Alguém está passando mal, você precisa sair de casa. Se você travar, se você não conseguir sair de casa nem na última necessidade que você tem, provavelmente você já está tendo esse bloqueio. Agora, eu vou sair de casa, você vai botar sua máscara, você vai levar seu álcool gel, aí você está tomando as providências necessárias para tentar lidar com o medo de contrair o coronavírus. Então, o medo é saudável nesse momento, precisamos tê-lo inclusive. Agora, estar paralisados por questões de imaginação, fantasiosas, isso é problemático. Aqui está o medo patológico, aqui precisa tratar. Perfeito. Eu tenho uma dúvida, porque eu também tenho conversado com outros médicos de outras especialidades. E outro dia um cardiologista mesmo falou que o número de infartos aumentou muito, inclusive de óbitos por infartos que não foram socorridos a tempo, de AVC também. Alguns médicos oncologistas falando que pacientes em tratamento pararam seus tratamentos por medo. Para que isso não vire uma doença, a gente precisa lidar com esse medo logo de cara? Ele pode ir aumentando? Precisamos. A gente chama de cristalizar o medo. O que é um medo cristalizado? É aquele que encorpou, é aquele que ficou grande na nossa cabeça. Então, a gente costuma dizer que a gente combate o medo logo no início, para não deixar ele virar um fantasma dentro da sua cabeça. Então, você precisa sentir uma dor no peito e sentiu a vontade ou a necessidade de ir ao cardiologista para ver o que é aquela dor no peito. Mas, ao mesmo tempo, vem ser um medo gigantesco de contrair o coronavírus se você for à clínica. O que é mais grave nesse momento? Naquele momento, você está tendo um infarto ou você contrair o coronavírus? Olha a razão atuando. Gente, se eu tiver um infarto, eu morro agora. O coronavírus é 1% de letalidade. Opa, então deixa eu ir lá para ver como é que está meu coração. Você venceu. Você venceu o medo. Foi lá, viu como é que está seu coração, ok, e voltou para casa. Se você contrair o coronavírus nessa situação, foi um risco calculado. Foi um menor risco que você optou racionalmente. Perfeito. Então, não deixe o medo tomar conta da sua cabeça. Vença ele logo no início. Próxima pergunta, então, na tela. Muito obrigada, doutor. Para ser racional com os problemas, temos que ser frios com as pessoas? Eu amei a pergunta. Não, a gente falou de duas inteligências, né? A inteligência racional e a inteligência emocional. Mas eu não consigo ver aqui o nome da pessoa que perguntou, mas, meu anjo, eu posso falar uma coisa para você. Às vezes as pessoas, por você ser racional, vão te chamar de frias. Simplesmente por não ir ao encontro do desejo delas. Como elas não vão ter o que desejam de você, elas vão usar vários subterfúgios para te agredir, inclusive te chamar de fria. Então, ser frio nada tem a ver com saber fazer boas escolhas. Você vai sentir alegria, você vai sentir prazer, você vai sentir raiva, você vai sentir tristeza. Isso significa que você não é fria. Agora, ser racional significa sempre fazer boas escolhas. E isso pode não agradar alguém. E esse alguém pode te chamar de frio em razão disso. É muito comum isso. Olha, agora eu fiquei com uma pergunta aqui. Então a gente nunca deve fazer uma escolha pelo coração? Assim, isso é impossível, né, Cláudia? Porque a emoção e a razão, elas andam junto o tempo inteiro. Mas você acredita que às vezes o que seu coração manda
e você colocar uma razão ali para analisar, na grande maioria das vezes vai ser aquilo. A razão só confirmou o que seu coração estava pedindo. Então, é sempre legal, diante do nosso coração, a gente colocar uma lupazinha da razão. Ah, eu quero mudar de casa. Estou com vontade de mudar de casa. O meu coração está me mandando mudar de casa. Peraí, vamos ver aqui. Será? Tenho dinheiro, tenho isso, tenho aquilo, estou na condição, tudo legal, muda de casa. O seu coração está desejando e a sua razão passou ali uma lente em cima daquela emoção. Mas muitas vezes o desejo do nosso coração, ele é confirmado pela nossa razão. E aí a gente tem toda a explosão emocional provocada por aquilo. Interessante, lembrei de um versículo da Bíblia, doutor, que fala que o coração é enganoso, né? Que é bom a gente ficar ali bem em contato, né? Passar a lupa, gostei disso que você falou, passar a lupa. Olha, foi muito bom o nosso papo. Aliás, como sempre, é sempre uma alegria poder conversar contigo. Precisamos fazer isso com mais frequência, viu? Desejo uma ótima tarde para você. Oi, Cláudia, eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui. Já falei do carinho seu e dos seus telespectadores. Pode contar comigo. Sempre que precisar, estamos aqui para compartilhar nossa experiência e a nossa vida. Tá um bom, grande vou abraço. passar os seus contatos. Você está trabalhando com telemedicina também? Sim, eu tenho esse projeto no Instagram, Dr. Pablo Vinícius, chamado No Divã, é gratuito, onde eu recebo as pessoas, escuto as pessoas, oriento as pessoas todas as segundas-feiras. Esse meu livro sobre depressão também está gratuito, está lá no meu Instagram para as pessoas baixarem. É um livro esclarecedor que as pessoas precisam ler nesse momento para saber o que é essa doença, como se trata, o que não é, né, depressão. Então, estou disponível lá no Instagram, nas minhas redes sociais e para ajudar as pessoas nesse momento tão difícil. Muito obrigada. Eu vou passar aqui para a turma mais uma vez. Até a próxima. Tchau, doutor. Grande abraço, um beijo. Outro. Anota aí, olha, o site é pablovinicius.com.br. Aí tem o site aformuladainteligência.com.br e o Instagram com o projeto gratuito Dr. Pablo Vinícius. Não tem como errar, né? Aí você já está bem acolhida aí. Não fique só, você tem ajuda e a ajuda gratuita, você quer mais o quê? Vamos agarrar essas chances.